Ora bem, ora bem, boa noite. Estamos aqui com a nossa conferencista desta noite, que é Catarina Belo, que vai falar sobre um tema do qual eu não sei nada pessoalmente e estou com muita curiosidade. Ser millennial em Portugal rural, uma análise do contexto transmontano. E ela enviou-nos, como costumam fazer conferencistas, uma descrição da palestra e uma apresentação da sua pessoa. Descrição da palestra. Os estudos de globalização, assim como os estudos sobre a geração millennial, comumente associados a este estilo de vida cosmopolita, têm vindo a negligenciar a realidade global dos meios rurais. Com base nesta constatação, esta palestra debruçar-se-á sobre as vivências dos millennial em dois meios rurais transmontanos, abordando a desertificação populacional e de que modo esta impacta a geração millennial em número reduzido nestes espaços devido a movimentos migratórios, através do foco em algumas atividades recreativas e de manutenção das redes de sociabilidade. Analisar-se-á assim de que forma o que é referido como tradicional resiste, subsiste ou se molda aos atuais processos de mudança social para a sobrevivência dos locais e no modo como o cotidiano se opera. Catarina Belo, que está ligada ao CRIA, através da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, obteve uma licenciatura de primeira classe, First Class Honours Degree, em cinema, pela Edinburgh Napier University. Concluiu também um semestre em estudos na Deakin University, Austrália. Da sua licenciatura resultou a dissertação Female Depictions in Bollywood Cinema and in Satyajit Rais Devi and Charulata. Nunca ouvi falar destes nomes. An Analysis. E a curta-metragem Rise. Concluiu um mestrado em Antropologia na nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, enquanto trabalhava para a organização não-governamental Safe Space Portugal, como coordenadora local em projetos cofinanciados pela União Europeia, Horizon e Erasmus. A sua dissertação de mestrado intitula-se Retratos de uma geração periférica, millennials não metropolitanos e estilo de vida no norte de Portugal, e pretende, explorar o que constitui o estilo de vida dos millennials portugueses no norte de Portugal, tanto em zonas rurais como em áreas urbanas de média dimensão. É atualmente colaboradora no CRIA, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, estando envolvida em alguns projetos de pesquisa. Ora, muito obrigado, desde já, pela sua colaboração preciosa, e vou fechar o meu microfone. Bem, portanto, Olá, boa noite a todos e a todas. Queria desde já agradecer também aqui o convite por poder estar aqui presente a apresentar este projeto. Pronto, a minha biografia, pelos vistos, estava um bocadinho maior do que eu me lembrava, portanto já foi aqui dito algumas coisas. Eu vou só pedir desculpa porque eu tenho as minhas notas no meu computador, então vou estar com os olhos ligeiramente a olhar para baixo, perdoem-me, mas aqui para fazer esta logística da partilha de tela e ler as notas é complicado. Ora, eu só tenho que selecionar aqui tela, não é? E deveria dar. Pois, acho que deve estar. Ok. Está toda a gente a ver bem? Está sim, Catarina. Perfeito, ótimo. Então, vamos começar. Já se falou aqui um bocadinho, mas pronto, eu vou referir isto na mesma. Que esta apresentação tem como base a minha dissertação de mestrado, que já foi aqui referida, que explora, de facto, o dia-a-dia de millennials em zonas médio-urbanas e rurais do norte do país e aborda questões como hábitos de consumo, vida familiar, cultura laboral e inspirações, habitação, imigração, costumes rituais. Pronto, foi assim um enquadramento geral que eu fiz do norte do país, em zonas rurais e em zonas médias urbanas, ou seja, a ideia era tentar perceber como é que é o estilo de vida de millennials fora dos contextos metropolitanos, que é normalmente em que estes estudos se baseiam, os estudos de globalização,
baseiam-se mais nesta geração, nestes contextos metropolitanos. Pronto, eu no caso desta apresentação, também tem um formato, não tem um formato grande o suficiente para estar aqui a analisar esta parte toda, vou focar-me então na parte rural, onde fiz trabalho de campo e de onde resultou alguma da pesquisa. Começando assim com o enquadramento geracional, os millennials, ou geração Y, são pessoas nascidas entre 1981 e 1996, portanto pessoas neste momento com entre 27 e 41 anos. Segundo Michael Dimock, esta é uma geração determinada por fatores-chave políticos, económicos e sociais que englobam mudanças acentuadas na política, no mercado de trabalho, na mobilidade acelerada e numa cultura de consumo em constante mutação, a par da rápida evolução das tecnologias e da internet. Dentro deste espectro, os millennials procuram acima de tudo um estilo de vida metropolitano que oferece mais oportunidades laborais, financeiras ou de lazer, em alinhamento com uma conjuntura cosmopolita e global a que esta geração foi continuamente introduzida. Por isto, os millennials tornam-se uma geração geralmente associada às metrópoles, onde este estilo de vida tende a ser conceptualmente idealizado e materializado. Visando contradizer este metrocentrismo, eu baseei-me num autor chamado David Farrugia, que critica a marginalização dos meios rurais e periféricos nos estudos sobre a globalização, que se focam sobretudo em contextos metropolitanos, e também em Michael Kearney, que salienta que as distinções entre urbano, periférico e rural já não podem ser analisadas como algo contrastante. É com base nestes dois argumentos que vos apresento o que foi descoberto no trabalho de campo conduzido na aldeia de Bem Posta, no Mogadouro, e na vila e aldeias circundantes de Montalegre. Este trabalho focou-se acima de tudo em entrevistas e em alguma observação participante de curta duração. Seguiu uma metodologia similar às de Richard Sennett e Robert Bellat, em que procurei, e aqui citando um dos autores, um único raciocínio, apoiando na experiência concreta dos indivíduos ou por eles experimentadas, dando assim primazia às narrativas e agência dos indivíduos, mas também ao contexto da vida pública, alimentada pela vida privada. Então, a crescente desertificação demográfica destes locais gera uma preocupação generalizada neles. Para começar, a decisão de constituir família aqui revela-se bastante difícil. A falta de fixação de casais jovens em Montalegre e Bem Posta é justificada principalmente pela falta de recursos. Por exemplo, uma assistente social de 38 anos, com quem falei, natural de Montalegre, e recentemente casada, expressou-me um grande desejo em ser mãe, mas a falta de oferta de atividades extracurriculares, boas instituições escolares ou recursos para crianças em geral preocupa bastante. Não sabe se seria bom ter uma criança a crescer sem estas condições e tem medo que isto implique ter de ficar muito dependente do apoio familiar enquanto trabalha. Estas questões surgiam principalmente no caso das mulheres, sendo que entre as entrevistadas foi claro que, embora todas trabalhem, ainda são elas que têm uma maior responsabilidade doméstica em educação dos filhos. Foram vários os entrevistados que sublinharam esta ausência de recursos para as crianças, fazendo com que muitos casais prefiram mudar para locais com mais condições. Embora haja na vila de Montalegre uma escola primária e uma secundária, estas são pouco frequentadas, o que contrasta com a infância dos millennials que eu entrevistei, que me relatavam que quando eram novos havia imensas escolas primárias em todas as aldeias e que estavam sempre cheias. Uma pessoa que eu entrevistei, um homem que trabalhava numa fábrica de transformação de mármore, com os seus 38 anos e já casado, contou-me que durante 6 anos a sua segunda filha foi a única que nasceu na aldeia de Vilar de Perdizes. Em Bem Posta, que é uma aldeia bastante pequena, esta situação é especialmente vincada, porque na aldeia resiste uma escola primária que já está em risco de fechar há imenso tempo, e não há uma escola secundária, costumava haver, mas já não há. A maioria dos entrevistados da aldeia, mesmo havendo uma escola primária, leva os filhos para cidades ou vilas próximas, porque dizem que o ensino na própria escola primária não é bom, porque um único professor tem que dar aulas para 4 anos diferentes, então preferem levá-los para outro sítio. E pronto, esta falta de casais millennial na aldeia é extremamente notada, e nota-se aqui um claro círculo vicioso em que há poucas atividades e escolas, por isso os casais
vão para outro lado, mas isso também faz com que haja cada vez menos recursos. Depois, há a questão familiar, junta-se também a questão laboral. Nenhum entrevistado mencionou propriamente haver falta de emprego, mas é a qualidade dos empregos que gera bastantes críticas. Há falta de oportunidades laborais para pessoas qualificadas, para postos permanentes ou para a possibilidade de construir uma carreira. É muito difícil para quem tem um curso superior manter-se nos locais e por isso a maior parte tem que ficar nos sítios onde estudou ou então volta para as aldeias ou para as vilas, mas depois tem que sair outra vez para procurar emprego noutro local, em particular no litoral do país e em meios urbanos. Os rendimentos baixos também são referidos por todos e observou-se em vários casos uma troca constante de trabalhos. Uma das pessoas que entrevistei, aliás, uma rapariga, equiparou a situação atual dos trabalhos com a geira, que costumava ser bastante comum naquela zona, só que agora o tipo de trabalho é outro e não trabalho agrícola. Portanto, os trabalhos braçais e de poucas qualificações são os mais disponíveis, sobretudo de caráter industrial e na construção. Estes foram crescendo à medida que a agricultura de subsistência deixou de ser a ocupação principal nesta zona. Foi notável que os postos de trabalho servem apenas como sustento e não são necessariamente uma forma de procura de satisfação na carreira ou de aspiração específica, porque para isso há que emigrar ou migrar para outras cidades. O movimento migratório do país num todo continua a ser uma realidade, como aliás Rui Pena Pires trabalhou bastante sobre isto e já o referiu em vários trabalhos, mas os fluxos migratórios millennials internacionais e nacionais são particularmente notórios nas localidades transmontanas, o que não é surpreendente se tivermos em conta já os fatores aqui referidos, mas também as redes de apoio que já existem no estrangeiro, resultantes da história migratória do norte e do centro do país. Luís Martins, por exemplo, menciona que só entre 1981 e 1991 os concelhos de Montalegre e de Mogador perderam cerca de 1/5 da população. Esta contínua imigração tem vários impactos, nomeadamente ao nível da escolaridade. Embora tenha havido um crescimento nas qualificações dos imigrantes portugueses, estes continuam a ser predominantemente baixas. Segundo uma pessoa que entrevistei em Montalegre, tem vários irmãos imigrados. A escolaridade na sua geração ainda foi pouca, porque muitos preferiram deixar de estudar e emigrar assim que possível para fazer dinheiro. No caso de Bem-Posto, o mesmo acontece. Um vendedor ambulante de mercearias que eu conheci, de 37 anos e que já tinha emigrado em Espanha durante mais de uma década e que retornou durante o Covid, referiu-me que a maioria dos millennials que emigrou, tal como em Montalegre, para o estrangeiro, tinham baixos níveis de escolaridade. Curioso é também o facto de que, quando se fala de imigração, os entrevistados não mencionam uma ocupação laboral específica, ou seja, quem emigra, a imigração em si é já uma ocupação laboral, não especificam muito. Já no caso das migrações internas, estas tendem a ser para o litoral e com o intuito de tirar um curso superior e depois trabalhar numa área específica. Quando se vive num local onde a maioria das pessoas da mesma geração se foi embora, isso impacta a vivência diária dos millennials que ficaram. Embora as casas em Bem-Posta, por exemplo, sejam imensas e se estendam por terrenos em volta do centro da aldeia, estão todas vazias. Pertencem a imigrantes que as utilizam nas férias e é por isso que nessa altura a vida social destas localidades muda. Montalegre e Bem-Posta transformam-se totalmente em ocasiões de férias, maioritariamente no verão, com o retorno dos migrantes. Os millennials com quem os entrevistados andaram na escola voltam trazendo os parceiros, parceiras, os filhos e iniciam-se atividades praticamente diárias, com convívios constantes, festas, passeios, cafés nas esplanadas, idas ao rio em grupo e de repente há crianças pelas ruas a correr e há uma transformação total do ambiente. No caso de Montalegre, segundo uma pessoa que eu entrevistei na Câmara Municipal, de 39 anos, diz que a sua aldeia, que é de Vila de Ponte, passa, citando aqui, de 7.000 lénias a 90, e outro entrevistado diz-me que no verão os habitantes da sua aldeia de Vila de Perdizes triplicam. Em Bem-Posta dizem também que os imigrantes gostam bastante de vir passar as férias à aldeia e que mantêm por lado, citando uma proximidade à terra,
e por outro um gosto por estar com outros imigrantes e com os seus descendentes com quem convivem nestes períodos. Esta realidade lembra não só a ideia de grupo, como um evento e algo que acontece, aqui citando Rogers Brubaker, mas também o conceito de neighborhoods e de vizinhanças, pronto, de Arjuna Padurai, ou seja, comunidades caracterizadas pela sua atualidade, seja esta espacial ou virtual, e a sua potencialidade para a reprodução social, aqui citando o autor. São localidades que é uma localidade com uma produção criada pelo contexto, mas também guiada pelo contexto. Para os imigrantes que regressam, gera-se um novo contexto e uma nova comunidade temporária por intermédio de uma localidade impermanente. Uma nova vizinhança, digamos, temporariamente reconstituída graças ao seu regresso. É frequente os entrevistados de Montalegre e Bem Posta falarem do convívio durante estes períodos específicos, muitas vezes sentando-se apenas nestes e não nos que acontecem durante o resto do ano. O verão é a altura em que mais convive, porque os amigos voltam, não sendo muitos que tenham ficado e sendo poucos os que retornam à aldeia fora dessa estação. Observou-se assim uma dependência social dos que ficaram relativamente ao retorno dos que emigraram para trazer vida e dinamismo aos locais, assim como uma fluidez entre saída e retorno de quem fica e de quem parte, quase como se as duas realidades fossem só uma e não pudessem coexistir uma sem a outra. Um exemplo de uma comunidade transnacional, como diria Peggy Levitt, baseada na co- e interindependência entre os que ficam e entre os que emigraram. Isto pressupõe conviver com a ausência, como diria Anthony Giddens, e a ausência e a presença tornam-se uma realidade diária dos habitantes, tão contrariada como complementada pelo contacto através da internet e do telemóvel, como pelas visitas esporádicas que se tornam determinantes para o estilo de vida de quem fica. Aqui as redes sociais ganham uma relevância especial, como dizem vários entrevistados, e de facto no mundo tecnológico, onde a localidade não é estática, mas sim frágil e uma constante conquista social que tem que ir sendo mantida, esta é a forma de qualificar, aqui citando Dulce Simões, a aldeia como lugar social, provisório e efêmero. E partindo do pressuposto da ausência e de chegada ao retorno, voltamos agora para a materialização destes fenómenos. As atividades de lazer e com componentes rituais são algo fulcral para as redes de sociabilidade, por isso é necessário entender de que forma a ausência e a presença dos migrantes alteram a sua constituição. A resposta dos entrevistados sobre que tipo de espaços lúdicos têm disponíveis permanentemente ao longo do ano, ou seja, espaços onde podem descontrair ou estar com amigos, a resposta é sempre que não há muita coisa. Em Montalegre há um único bar noturno e alguns cafés e restaurantes, e só ainda Chaves é que se encontra mais opções. Já em Bem Posta, os locais de convívio noturno e diurno convergem numa única taberna, que se chama O Imigrante. Faz sentido dentro do contexto. Em ambos os locais, as atividades para crianças e adultos, sejam piscinas municipais, ATLs, aos espetáculos, têm vindo a desaparecer ou nunca tiveram lá em primeiro lugar. Alguns entrevistados sentem que se aposta mais em iniciativas para o turismo do que para quem habita na zona. É também mencionado com frequência como algo bastante negativo a ausência de um centro comercial, sendo que a maior parte dos habitantes vai com frequência ou tenta ir com frequência a um centro comercial. Notou-se em ambos os locais uma correlação entre lazer e consumo, mas também uma vontade de inserção num meio social expandido, neste caso de práticas de consumo em superfícies comumente associadas a meios urbanos. Como a Mary Douglas e o Bernie Sherwood referem, a atividade de consumo é um universo de valores produzido conjuntamente por consumidores, equivalente a uma atividade ritual, e aqui há de facto uma necessidade e uma vontade de pertencer a essa atividade ritual de consumo. No verão as opções mudam um bocadinho. Em Montalegre, por exemplo, há eventos pontuais como campeonatos desportivos que acontecem em várias zonas do concelho. Uma das razões para estes eventos se realizarem em Montalegre é por ser um local com grandes extensões de área florestal ainda. Vamos ver o que é que acontece nos próximos tempos. Característica que acaba por influenciar muitas das atividades que aqui se fazem em qualquer estação do ano, como aliás também acontece em Bem Posta, mas a uma escala menor. Entre estas atividades, os entrevistados de ambos os locais sublinham a caça e a pesca, como ainda sendo coisas que gostam bastante de fazer,
A caça, dizem-me, em Montalegre já não é tão popular como era de antes, mas alguns millennials, maioritariamente homens, ainda gostam de participar quando é época. Já em Bem Posta, a caça era popular entre os homens todos com quem conversei e, segundo algumas pessoas, é uma atividade que, é, que até acontece fora da estação supostamente alocada. Participam muitas vezes, quase todos os domingos. Eu participei, aliás, num destes domingos de caça matinal que eles fazem e assemelhou-se mais a uma caminhada do que necessariamente uma caça. Não se caçou nada, nem houve grande esforço para isso. E só era diferente de um passeio porque levaram imensos cães e levavam espingardas, pronto. Já atividades como, por exemplo, apanhar cogumelos silvestres e caminhadas, entre outras coisas, são apreciadas o ano todo, ou quando é a sua época, sendo as caminhadas bastante populares em Montalegre. Aqui todos mencionam o seu gosto em caminhar e confirmam que o fazem por estarem perto da natureza, mas curiosamente andam apenas por gosto. Para se deslocarem, utilizam o carro para tudo, seja mesmo em distâncias de 5 minutos. Pronto. No dia a dia usam sempre o carro para caminhar em alturas específicas. De qualquer forma, esta proximidade com a natureza, em correlação com a falta de atividades e de lazer na região e uma forte herança cultural e comunitária agrícola e pecuária, é um fator determinante do cotidiano dos millennials, sendo que o seu tipo de influência difere de Montalegre para Bem Posta. A alimentação, por exemplo, agrega pessoas e impulsiona a construção de novos espaços sociais. Em Bem Posta, onde não há muitos restaurantes, por exemplo, outras opções servem ao mesmo propósito. Eu, no meu caso, fui convidada na véspera da minha volta, pronto, de sair de Bem Posta. Fui convidada para um jantar assim com um grupo de pessoas com quem tive o tempo todo que tive lá a fazer trabalho de campo. E isto era numa cozinha exterior construída por eles, com blocos de cimento e assim um telhado de metal, um fogão gigantesco e uma mesa no meio. E era assim um sítio onde eles se juntavam para comer, para beber ou para jogar cartas ou qualquer outra coisa, para estarem uns com os outros. Entre práticas muito referidas em ambos os locais, tanto em Montalegre como em Bem Posta, que ali ao convívio, a comida e as heranças rituais, é a matança do porco, notada por muitos como um momento importante para a socialização e para a festa. Dentre alguns entrevistados, maioritariamente homens, referem-no como o seu evento favorito por ser bastante festivo. Em Bem Posta, a matança do porco não aparentou ser tão mantida como um evento pontual, como em Montalegre, no inverno, mas sim algo feito com bastante frequência para proporcionar algum tipo de atividade para o fim de semana. Segundo alguns entrevistados, pode-se fazer uma matança em qualquer altura, não só no inverno, como é costume, porque a carne pode sempre, aqui citando um deles, ir para a arca e pronto. Portanto, adicionalmente, há mais acesso a porcos e entre outros animais do que nas gerações anteriores. Portanto, há mais facilidade de o fazer. A matança tornou-se assim um evento mais regular e de certa forma banalizado, utilizado como pretexto para festejo e ocupação do tempo, sem que tenha um valor de subsistência. Mantém-se assim, mantém-se, mas com outro significado. Os aspectos da vida rural tornam-se assim algo recreativo, configurando situações de lazer e convívio não relacionadas com necessidade ou imperativos práticos. Referindo aqui também outro exemplo da transformação de utilidade e significado social e cotidiano de práticas definidas como tradicionais, são as cegas dos bois em Montalegre, que é um evento que tem uma grande afluência por parte dos millennials, não só os que lá vivem, mas também os migrantes, em que dois bois disputam entre si até que um desista. Atualmente, muitos indivíduos preparam e criam os bois para este fim, mas antigamente os bois eram bois das aldeias ou do povo ou comunitários, em que cada aldeia cuidava de um único boi que competia com o das outras aldeias. Houve aqui uma alteração, porque a tradição agora é mais individualista e pode ser aqui um bocadinho utilizada como metáfora para o momento presente em que o millennial se insere, onde o individualismo tem mais força do que a comunidade, mesmo em locais rurais, que são valores comumente associados à urbe. Mas é também notar que os millennials já não dependem tanto de uma comunidade para sobreviver como gerações anteriores, o que faz com que certas práticas consideradas tradicionais ganhem estas novas expressões, ligadas, por exemplo, à valorização do mérito ou ao sucesso individual.
Em relação a atividades agrícolas como algo cotidiano, estas foram mais referidas pelos millennials bem postenses do que em Montalegre. No entanto, ajudar os pais nas hortas, mesmo que de uma forma ocasional, é bastante comum em ambos os locais. Em bem posto, isto serve de distração e ocupação de tempo, pois os afazeres de cada época são vários e os millennials que ficaram tendem a participar em todos. As hortas, os olivais, que é algo que todos em bem posta têm, muitos deles têm olivais passados de geração em geração, e as vinhas também ocupam os fins de semana e em alturas diferentes do ano. Os olivais e os azeites são referidos, e o azeite especificamente, são referidos pelos bem-postenses como fornecendo uma ligação intergeracional à tradição, ou seja, é uma coisa bastante importante lá. Estas atividades têm também uma dimensão social, pronto, importante. Eu, quando visitei a Bem Posta da última vez, para fazer o trabalho de campo, entretanto já estive lá outra vez, mas pronto, para o trabalho de campo, visitei na altura da apanha da azeitona, e pronto, pelas ruas e no café, a única coisa que se ouvia era quantas sacas é que já tinham sido enchidas de azeitona, quem é que tinha enchido mais, pronto, quanto azeite daria, etc. E quando é que começava a próxima etapa. E falava-se de quem já tinha ido fazer a apanha, se nesse fim de semana, se no próximo. Ou seja, era uma atividade em que todos participavam, principalmente para ajudar nas terras de família ou de amigos, independentemente da idade ou do género. Eu também participei numa apanha, convidada o grupo com quem estive, e entre o mover de mantas e o uso de uma vara mecânica, apanhava-se azeitonas, convivia-se e bebia-se bastante. O almoço trazido pela mulher do dono do olival, por exemplo, ela trazia imensa comida e bebidas e acendiam-se fogueiras para assar chouriças, etc. E pronto, fazia-se assim o convívio e passava-se o tempo livre, sendo a apanha da azeitona, tal como a matança do porco ou qualquer outra que eu já aqui referi, uma atividade que permite um espaço para a manutenção de laços sociais e de lazer. Várias pessoas no grupo disseram que dias como estes eram comuns, ao fim de semana, e pronto, a seguir à apanha da azeitona passariam a outra atividade qualquer. Os hábitos agrícolas têm-se vindo a alterar bastante, claro, por causa da mecanização dos utensílios, etc., o que faz com que isto sejam tarefas mesmo alocadas só para lazer e que são feitas muito mais rapidamente e consegue-se encaixar no resto da vida e não são atividades laborais centrais já. Enquanto umas práticas se alteram, outras perdem-se, como é o caso da utilização do forno de pão nas aldeias, isto é só um exemplo, porque antes os fornos eram comunitários e era um local que era muito utilizado para convívio e reforço de relações intergeracionais, passagem de testemunho de papéis dentro da comunidade, etc., e que agora só utiliza mesmo em situações muito especiais ou não se utiliza de todo. Não obstante, Bem Posto e Montalegre são locais onde certos aspectos da vida rural e práticas ditas tradicionais e esta relação mais próxima com a natureza resistem e continuam a ser bastante importante no dia a dia dos millennials, informando os seus hábitos, não só diários, como também esporádicos. Como já foi referido, a dependência dos migrantes para vários aspectos do estilo de vida dos millennials é bastante profunda e esta também se articula com os rituais celebratórios e com a dinâmica festiva dos locais estudados. A sustentabilidade destes locais passa muitas vezes pela manutenção de um conceito e de uma vivência baseada na ruralidade, diga-se. Por vezes muito romantizada pelos meios urbanos que os visitam e que acabam por contribuir para a sua economia, enquanto outras vezes é mencionada pelos entrevistados como algo que mantém a identidade de quem os habita. Se por um lado estas vivências têm, e aqui citando a Marta Gonçalves, de se adaptar à sociedade moderna e às exigências atuais, por outro não podem perder a sua mais-valia, que é exatamente a sua ruralidade. Isto no mundo em que conceitos como costumes ou tradições já não têm o mesmo poder de referência ou estão a mudar em termos simbólicos, a geração millennial encontra-se numa transição ou num limbo entre o antes e o depois. Isto tem vindo a materializar-se de várias formas. No contexto montalegrense, por exemplo, houve uma figura muito importante que ajudou a vila e aldeias pertencentes ao concelho a difundir algumas características culturais barrosãs, e este foi o padre António Lourenço Fontes, que é uma personalidade a quem parte do Ecomuseu do Barroso, que foi aberto há pouco tempo, mais ou menos, é dedicado e o padre Fontes, no fundo, dinamizou e, de certa forma, capitalizou
certas tradições locais. Foi ele que iniciou, por exemplo, em Vilar de Perdizes, os Congressos de Medicina Popular, que é um evento que, se por um lado popularizou a aldeia, trazendo-lhe anualmente bastantes visitantes, por outro lhe atribuiu uma espécie, os entrevistados chamavam-lhe de aura mística ou aldeia das bruxas, até porque nesta aldeia também já se celebrava a Sexta-feira 13. Consequentemente, isto criou uma espécie de marca, assente numa quase estratégia de marketing útil para toda a área barrosã e que é mantida para criar eventos tanto para a população local como para atrair visitantes que procuram, como já foi referido acima, uma revalorização do que se nomearia de tradicional ou rural, mas propiciador também da busca de algo considerado sobrenatural. Pronto, ficou muito aliado a esta zona de Montalegre. Hoje, por exemplo, a Sexta-feira 13 ganha uma dimensão tal que é celebrada na vila, já não é celebrada em Vilar de Perdizes, porque é preciso mais espaços e condições. Para substituir esta celebração da Sexta-feira 13 e aproveitando a aura mística que já é muito associada à aldeia, Vilar de Perdizes comemora agora o Halloween, no dia 31 de outubro, aliando a globalização à tradição, numa negociação, aqui citando Francisco Crucia e Angel Rada, que liga o passado através da tradição à modernidade através de novas atividades. Esta espécie de mini Sexta-feira 13, que é o Halloween, serve para continuar a trazer pessoas à aldeia de Vilar de Perdizes. Os entrevistados referem que qualquer evento que traga gente é abraçado pelo Conselho e, portanto, vão sempre tentar manter e fazer novos para que isso aconteça. Para além disto, quando se fala de eventos que parecem precisar de se modificar para resistir, seja esta modificação consciente ou apenas implícita, há outros fatores em jogo, como os meios de comunicação. Estes, por exemplo, permitem a visualização de celebrações em todos os cantos do mundo, como exemplifica Jeremy Boissevin, o que acentua muito a consciência performativa dos rituais, assim como a facilitação da mobilidade, que determina o turismo em massa, etc., e que propiciou estas novas dinâmicas nas celebrações e nos rituais. As celebrações, assim como a sua componente performática, parecem agora intrinsecamente aliadas ao global, o que torna inevitável que sofram ainda mais transformações, cada vez mais aliadas às tendências de secularização. Em Bem-Posta, foi-me dito que se tenta manter ou mesmo reavivar muitos dos costumes locais, como mostra, aliás, a difusão de gaitas de foles entre os jovens, que começaram, os poucos jovens que ainda há em Bem-Posta, estão bastante interessados em tocar gaitas de foles, ou houve até uma criação de grupos de pauliteiros femininos também, um bocadinho para compensar o facto de haver poucos homens no cotidiano da aldeia. Outras festas, como a da Ceifa, tiveram de ser reanimadas, utilizando aqui o termo que Jeremy Boissevin usa em alguns dos seus trabalhos, num em particular, porque já terminou, entretanto voltou a aparecer e vai assim andando, vai assim começando e parando. Outras nunca pararam. Este é o caso do Chocalheiro, por exemplo, que é uma festa de caráter carnavalesco, nomeadamente é celebrada na época do Natal e Ano Novo e é bastante popular entre imigrantes que voltam a Bem-Posta para participar no leilão de quem vai utilizar a máscara no dia seguinte. Foi-me dito, no entanto, este ano que agora este ritual passou para fevereiro. Ainda não percebi porquê, ainda não me disseram, tenho que perceber melhor o que é que aconteceu. Este ritual ainda segue uma linha que se diria tradicionalista, e segundo alguns autores, como Cruz Cirrada, os rituais de inverno são os que ainda sofrem menos transformações, porque ainda são muito feitos para as pessoas locais e mantêm uma ligação muito forte à localidade. Embora os casos de Montalegre contrariem um bocadinho esta afirmação, mas no caso do Chocalheiro, em Bem-Posta, isto parece ser verdade. Tendo observado o próprio ritual em 2019, o público era muito pouco, era composto maioritariamente por habitantes de Bem-Posta e aldeias vizinhas, tanto espanholas como portuguesas, e pronto, alguns curiosos, em que eu me incluía e pouco mais. Já as festas de verão são, na sua maioria, de carácter religioso, como as festas dedicadas aos santos padroeiros, e em Bem-Posta estas festas enchem a aldeia e têm um impacto forte na vivência dos millennials durante esta altura. Como já foi referido, a demografia destes locais aumenta bastante no verão e proporciona uma reconstituição da comunidade transnacional.
estando os feriados e férias na Europa do Sul associadas maioritariamente a celebrações de caráter católico, do calendário católico, com uma concentração no verão de muitos destes eventos litúrgicos de pequena dimensão, parece natural que as festas de carácter religioso se mantenham como as mais populares. Estas adaptam-se ao que Boissevin descreve como o work-leisure cycle, em que estas atividades já não se adaptam nem aos ciclos agrícolas, nem às estações, nem às atividades costumeiras, é acima de tudo ao que as pessoas dos meios urbanos também conseguem, para as pessoas dos meios urbanos também poderem participar quando estão de férias. E isto é verdade tanto para Bem Posta como para Montalegre. Uma vez que nenhum transmontano que eu entrevistei se tenha apresentado como católico praticante, ou em alguns casos como católico todo, que na verdade foi bastante surpreendente na altura, embora a maioria tenha seguido os rituais católicos, a base, esta importância das festas religiosas de verão parece algo paradoxal. No entanto, se pensarmos que as celebrações têm atualmente uma dimensão, acima de tudo, instrumental, de manutenção de laços sociais e com uma ênfase na festa e não propriamente na razão da mesma, esta aparente contradição não é surpreendente. Seja qual for o caráter da festa ou da celebração, a verdade é que todos os millennials transmontanos com que eu contactei têm um forte orgulho nas suas práticas e vontade de manter as atividades características da sua localidade, sejam estas consideradas ancestrais, ditas por eles ancestrais, modernas ou híbridas, tanto pelo que trazem ao local como pelo que mantêm no local. Passando aqui a uma outra questão que eu acho importante mencionar, e antes disso, as questões até aqui abordadas não representam a totalidade da vida recreativa nem dos laços de sociabilidade dos millennials nestas zonas, falta aqui mencionar muita coisa. Estou mais a sublinhar alguns temas que me pareceram na altura centrais e que aparentam ser indissociáveis dos contextos estudados e das suas condicionantes e características bastante específicas. Por isso, há outra atividade que não pode deixar de ser mencionada e que aqui eu intitulo de vida de café. A vida de café em português, em qualquer local, é uma coisa difícil de definição, porque é um tipo de vivência, enquanto portuguesa, que posso afirmar estar muito presente no cotidiano de todos nós e em qualquer região e que faz parte do desenvolvimento dos nossos laços sociais em todo o lado. Mas tento aqui definir esta vida de café como um hábito cotidiano ou muito frequente de se estar no café, talvez sozinho, mas normalmente acompanhado, seja por quem o frequenta habitualmente, seja no quadro de um convívio combinado previamente, onde se consome café, álcool, se petisca, conversa, joga, vê televisão, etc. O espaço onde esta atividade decorre pode ser um local tipo pastelaria, um local com esplanada ou um bar taberna, sendo qualquer um destes espaços pode ser chamado de café. Neste quadro surgiram dois cenários diferentes para a vida de café. Um deles envolve estar nestas esplanadas e nestas pastelarias com um grupo de amigos ou sozinho, independentemente do género e com o intuito de conviver de uma forma relaxada. Mas no que persiste dos milênios transmontanos que eu pude observar, e sobretudo em Bem Posta, é um hábito que nos leva ao que eu considero um segundo cenário de vida de café, que é um noturno, ao final de tarde, normalmente num bar ou taberna, e que denominei de masculino, por envolver principalmente homens. Este tipo de vida de café é muito criticado por alguns entrevistados, e inclui a rotina de ir para o café a seguir ao trabalho, ir a casa, jantar e depois voltar para o café até ser hora de deitar, deixando as mulheres sozinhas em casa a tomar conta dos filhos e dos afazeres domésticos. Segundo os entrevistados homens, esta prática é a única disponível no local onde pouco ou nada mais há para fazer e, segundo eles, acham que pode surgir de uma necessidade de escape em relação a trabalhos, por vezes fisicamente duros e possivelmente desmoralizadores, sendo também um hábito que se vive distante do núcleo familiar e principalmente das mulheres e crianças. É relevante também questionar o porquê da persistência desta separação de género. Neste sentido, pode-se sugerir que o facto das gerações anteriores as mulheres não ainda ficarem mais em casa e não conviverem tanto nestes espaços ainda perdure, apesar de hoje em dia elas já trabalharem e o contexto ser completamente diferente, pode ser aqui uma permanência comportamental.
Foi bem posta que eu passei mais tempo num café, porque não havia mais espaço social nenhum para estar, para conhecer pessoas e poder entrevistar, e ainda mais conhecer millennials, que é quase encontrar uma agulha no palheiro. Um, Pronto, e aqui consegui assistir a vários ambientes que se podem viver num café. Pronto, desde matinas ocupadas por mulheres idosas a beber café, meios de tarde com senhores também de já alguma idade a jogar às cartas, e aí os finais de tarde, pronto, com grupos grandes de homens a voltar do trabalho, que vão para lá beber minis e pronto, partilhar petiscos para descomprimir o dia de trabalho. Pronto, é relevante outra vez mencionar que nesta parte dos finais de tarde são só os homens que aqui se reúnem, as mulheres normalmente vão para casa. Já à noite, nas noites de fim de semana, isto já se altera um bocadinho, muito porque muitos migrantes vêm visitar e o espaço transforma-se numa espécie de bar, discoteca, que passa música reggaeton e outros estilos de música assim de bar. E pronto, e aqui há já uma presença maior de mulheres, muitas delas migrantes que vieram visitar durante o fim de semana e já não se vê esta separação de género tão grande. É também interessante mencionar que estas ocasiões sociais normalmente durante a semana nunca são marcadas, acontecem, todos sabem que àquela hora vai estar ali o grupo de amigos ou pessoas e portanto todos se encontram lá de uma forma bastante intuitiva. Depois, uma coisa que é bastante notada aqui nestas zonas é a ingestão de bebidas alcoólicas e que se nota bastante indissociável desta vida de café mais masculina, mas não só, porque também quando engloba as mulheres, nas ocasiões em que estão presentes, isto é bastante comum. Aliás, cito aqui uma das raparigas que eu entrevistei que disse que não ficava bem na entrevista, mas o que o pessoal gostava de fazer era beber, nem bem posta. No entanto, pode-se sugerir que o facto desta vida de café criar hábitos de consumo de álcool, acima de tudo no género masculino, pode ser resultado de uma peer pressure que eu, na verdade, assisti bastantes vezes quando estava em Bem-Posta. Similarmente, em Montalegre, este hábito também me foi apontado. Segundo uma pessoa que entrevistei, a principal característica dos montalegrenses, segundo esta pessoa, passo a citar, é o convívio e o copo. Algo que outros também me referiram, mas muitos de uma forma menos positiva, dizendo inclusivamente que o hábito criou graves problemas de alcoolismo nas gerações anteriores, mas que os millennials, segundo a opinião de vários, são mais comedidos. Em Montalegre observei ainda um outro hábito recorrente e bastante curioso que acompanha esta vida de café e que era alvo de críticas, mas também de bastante normalização, que são as apostas. Dentro de todo tipo de apostas, que podem ser Euromilhões, apostas online, jogos de cartas, de esportes, não interessa, há várias. As raspadinhas têm um estatuto cotidiano. A primeira vez que eu entrei num dos cafés na Vila de Montalegre, reparei que o café tinha uma loja bastante grande de apostas lá dentro e observei com muita curiosidade um rapaz de seus 20 anos que foi buscar o pequeno almoço, começou a tomar o pequeno almoço e enquanto ia tomava o pequeno almoço ia fazendo raspadinhas à medida que perdia, buscando mais uma e mais outra até acabar de comer e depois foi-se embora. Isto foi a primeira de muitas situações onde observei pessoas de todas as idades a comprarem repetidamente raspadinhas, tendo visto inclusivamente irmãos mais velhos e pais a comprá-las para crianças menores, porque elas não podem comprar diretamente. Este vício, como muitos dos entrevistados o chamaram, desperta algumas reações entre os millennials de Montalegre, porque dizem que muitas vezes são aqueles com menor capacidade financeira que recorrem mais às apostas, e isto foi bastante criticado por alguns. Outros admitiram gostar de o fazer e normalizaram bastante, principalmente gostam de o fazer em grupo, sendo mais reservados nas críticas. Curiosamente, quem menos criticavam eram os homens, sendo que as mulheres com frequência reprovavam quase sempre esta prática. Pode-se assim concluir que o espaço café, enquanto espaço geométrico e espaço social, como diria Petrim Sorokin, mostra-se de facto central e dotado de variadas funções, caracterizado por vezes por ser um palco onde pronto, se pode fazer todo o tipo de atividades. Durante esta apresentação eu quis debruçar
sobre alguns aspectos do estilo de vida dos millennials, que se referem à manutenção, criação e fortalecimento dos laços de sociabilidade e à subsistência e manutenção dos aspectos cotidianos, assim como excepcionais ou temporários, relacionados sobretudo com atividades de lazer e ao convívio nos meios rurais. Estes espaços sociais são importantes não só para a qualidade de vida desta geração e de outras, mas também para criar dinâmicas que de alguma forma permitem aos que ainda ficaram poderem ficar. Evidencia-se aqui uma resistência pelos que ficaram, marcada por e gerida através de várias áreas do cotidiano millennial, com o foco no que mais importa para a sobrevivência de qualquer comunidade, que é as redes de sociabilidade e o que as perpetua e propicia, aqui procurando um espaço próprio dentro do mundo que aparenta ter como condição a procura por um estilo de vida direcionado para os ambientes urbanos. Sublinha-se a necessidade de um maior estudo sobre os impactos da chamada globalização nos meios rurais e especificamente na geração millennial e seguintes, por serem tão pouco representativas nestes locais, pelo seu crescente decréscimo demográfico, sendo que talvez com maior interesse em abordagens que dinamizem estes locais, este decréscimo possa ser contrariado. E pronto. Obrigada. Muito obrigado, Catarina Belo. Vou interromper aqui a tela. Ok, vamos abrir então um pequeno período de debate. Eu quero colocar algumas questões à Catarina. E é assim, normalmente sou eu que começo, Catarina, e para suscitar um bocadinho, vais dar um pouco de tempo de espaço aos restantes participantes que aqui estão. E fiquei contente em ouvir a tua comunicação, porque de facto estás a falar de um campo que eu percorri passo a passo todas as aldeias do Barroso para contribuir para os conteúdos do Ecomuseu do Barroso. Fizemos 6 filmes, das 6 documentários para o museu. E essa constatação que tu tens do decréscimo, não é, populacional na altura, o museu tem cerca de 20 e poucos anos, e já tem uns 20, cerca de 20 anos, e na altura, em Monte Alegre, 14 mil habitantes, havia uma perda anual de 1000 habitantes, quase, que era uma coisa impressionante e que pensava-se com a criação, pensava-se no que o turismo, a criação do Ecomuseu fosse uma espécie de âncora para organizar a vida social, cultural. Depois, de facto, tu dizes muito bem, pegou nas sextas-feiras 13, o Feira do Fumeiro, tudo isso à volta para criar uma certa dinâmica cultural e uma dinâmica económica que fixasse as pessoas. É uma terra que é um território onde algumas aldeias já não têm crianças há muitos anos. Há muitos anos que não têm crianças, não é? E Pois. outras, a pessoa mais nova que eu encontrava muitas vezes tinha à volta dos 70 anos. Portanto, e de facto admiro que tu tenhas encontrado esses millennials, de facto é uma agulhas num palheiro e principalmente como é que esta gente resiste, né? Num contexto, numa sociedade onde de facto se vive melhor que no passado vivia-se com muita fome, com muita miséria, com muitas dificuldades, conforme contavam os testemunhos, não é? E essas vivências, desde o boi do povo, chegas de bois, todas as suas são experiências míticas, de alguma forma, que hoje de facto voltou outra vez como uma atividade quase lúdica e desportiva, né? Que as pessoas possuem bois que fazem as chegas e tem um chegódromo, até tem um chegódromo, não é? Um recinto constituído mesmo para isso, não é? Para fazer as chegas de bois, mas que no passado de facto eles pertenciam às comunidades e era o boi do povo, o boi que cobria as vacas, o boi que muitas vezes, como certamente sabes, tinha a melhor casa da aldeia, a casa mais de pedra em Perpianho pertencia ao boi, enquanto o comum das pessoas teriam casas muito mais pobres. Portanto, o poder dessa força do boi do povo. Eu gostava só de dizer uma coisa que eu, na experiência que tive, um trabalho que eu publiquei também na nossa revista, da Avezeira de Fafião, quando subi fazer, com a Avezeira, iam alguns jovens que levavam o gado dos avós, o gado dos pais, jovens estudantes universitários que estando ali, os avós não podendo subir ao monte, ao Gerês, a parte dos Gerês em Fafião, e eles levavam então o gado. E a quase totalidade das pessoas que estavam lá, isto é interessante porque falamos do mundo rural, quase nenhum tinha uma atividade rural, ou seja, eram em pequenos empreiteiros, pequenos negócios, pequenos serviços, jovens estudantes que subiam ao monte com o gado da vezeira. A mudança radical que foi, não é? Portanto, de facto, mantém-se a vezeira, mantinha-se a vezeira, mas os protagonistas tinham uma mundivisão totalmente fora do contexto rural e das vivências rurais, e daí que manifestavam ainda algumas emoções, e muito bem que tu disseste essa questão no mundo secular, como é que estes jovens ainda mantêm
uma adesão muito forte aos seus rituais, não é? E até uma religiosidade, você não sabe se é crença, mas é de facto o apego às práticas festivas, não é? E como é que eles se implicam como mordomos, como festeiros, etc, etc. Isso é interessante estudar como é que permanece, apesar que deles mentalmente e até a nível de emoções estarão muito próximos dos jovens urbanos, mas o facto da festa ser o único recurso que têm na aldeia, se agarram a ela, querem manter e não querem que ela desapareça, e os mais velhos confiam neles. Eu acho que muitas dessas festividades, o compromisso dos jovens é uma forma de compromisso com os mais velhos, não acabar. E mantém essas atividades como uma forma de manter a tradição, como eles dizem, de manter a tradição. Tu disseste uma coisa também, que falavas de que na bem imposta a festa das marchas está a ser transposta para fevereiro, não é? Para fevereiro, e era do ciclo do Natal, do ciclo de inverno. Aconteceu mesmo, não é de estranhar nada disso, porque aconteceu mesmo com os caretos de Fafião, os caretos de Pudense, não é? Hoje património da humanidade, que não há muitos anos, eram celebrados como nos outros, como Bab, outras aldeias, faziam a saída dos mascarados, não é? Saíam logo depois da festa de Santo Estevão, em dezembro, não é? Saíam e mantinham as saídas todos os domingos até ao dia do Carnaval, não é? Que era o tempo que podiam. Portanto, Sim. não eram cortejos carnavalescos. Hoje são festas carnavalescas, ou do intruído, ou como queiram chamar, mas de facto não eram, não é? E muitos dos idosos pessoas mais idosos que eu entrevistei, e os mais não ficaram surpreendidos, porque pensavam que era de facto um evento e uma performance de carnaval, mas não era, era uma performance que acontecia vários domingos, quase todos os domingos, saíam às aldeias vizinhas, durante um período longo de tempo de inverno, dentro do mês de dezembro e janeiro até fevereiro, e não se concentravam unicamente no dia das festividades carnavalescas. Eu creio eu que o que se terá a passar em bem posta será o mesmo processo, não é, de abandono do ciclo da relação com o ciclo do ano, com o ciclo das festividades de inverno e com o poder que tem hoje, imagético, propagandístico, comercial, turístico do Carnaval, talvez também se concentre nessa época do Carnaval. Uma coisa também que tu falaste que eu acho interessante, e talvez depois pensasses que era a questão do uso das novas tecnologias que aproximam estes jovens que vivem em locais tão afastados do espaço urbano ou do mundo urbano e que se mantêm com os amigos. Mas o que é interessante também é que muitos destes amigos e estas páginas são hoje fóruns de participação dos exteriores nos problemas da aldeia, ou seja, intervêm, fazem críticas se há mudança, se há uma atividade, se o padre tomou uma decisão, se o presidente da junta fez aquilo. Há nos fóruns das aldeias, no Facebook, enquanto que no passado o imigrante saía, depois só sabia o que acontecia quando regressava, hoje eles acompanham muito os eventos das aldeias, os eventos das vilas, e são participantes, são críticos e por vezes até dão donativos. Todo esse conhecimento é um contínuo, não é meramente um saudosismo, questão de emocional no sentido de, como meus amigos, eu falo com meus amigos, mas há uma participação cada vez maior daqueles que estão emigrados, né, nos problemas da comunidade. Hum, eh, também a questão do café, eu conheço bem como é que é Montalegre sem cafés, não é? Ainda há pouco tempo lá passei, e só estava de facto aberto um, não é? E eu vinha de Deve chá, ser maior. e eu fiz questão de passar por lá, e um negócio aberto às 6 da tarde, já só havia um negócio aberto num sábado. eh, É não ver gente mesmo na vila, não é? Enquanto Mogador já tem gente, há uma desertificação própria da vila de Montalegre, não é? E como é que, de facto, a dificuldade de fixar as pessoas, é uma dificuldade incrível, mas quando nós pensávamos que os meios de transporte iriam levar lá as pessoas, o que acontece é que os meios de transporte tiram de lá as pessoas. Já tenho alunos na universidade que são naturais ou foram naturais de lá e que de facto abandonaram as terras e estão no litoral a trabalhar. E esse é um processo incrível de desertificação do território. Uma questão que eu gostava de colocar era o seguinte: tu viste já alguma coisa que normalmente agora se chamam os novos rurais? Aquelas pessoas que fugiram do mundo rural, não é? Que eu encontrei às vezes pessoas, até ainda anteontem, encontrei uns estrangeiros aqui no Alto Minho, escondidos, pá, escondidos para mim, não é? Estavam numa aldeia, estavam lá fixados da Holanda. Se encontraste jovens ou famílias desse tipo de nova ruralidade, mas Eu não encontrei ninguém, aliás, foi uma das coisas que me interessou bastante e que
nesta zona e que difere um bocadinho do que eu conheço, por exemplo, até mais cá para baixo, na Beira Alta e na Beira Baixa e no Alentejo, pronto, imenso, também já existem mesmo muitos. Mas ali até à Beira Alta encontra-se bastantes novos rurais. A partir do momento em que se entra após a Beira Alta, é bastante surpreendente, mas eu não encontrei ninguém. É assim, bem posta, é uma zona um bocadinho particular, porque é uma aldeia, já foi uma aldeia muito grande, não é? Já foi, inclusivamente, eu acho que é a aldeia principal do Mogador, antes de ser o Mogador, da capital do concelho, pode ser assim. Mas pronto, mas agora está bastante vazia e tem mesmo muito pouca gente. E não é, eu acho que um sítio que se calhar também seja muito propício aos novos rurais irem, porque não sei, eu acho, eu já pensei um bocadinho sobre isto. Eu acho que as pessoas não querem ir tão para norte e tão longe, se calhar, de cidades maiores, ou seja, vão muito para as beiras, mas tem ali Castelo Branco que é maior perto, ou no Alentejo também tem umas maiores, e quando vão ali para bem posta, depois o mais perto é, por exemplo, Vila Real ou assim, ou Bragança, e aquilo não traz tantas pessoas. Pois Acho que é uma é coisa que que se mantém ali isolada. acontece um fenómeno muito interessante, que é, por vezes, eh, para além que nós chamamos de eventos âncora, não é? Que atraem as populações, como a Sexta-feira 13, há certos projetos que são projetos âncora e que atraem o tal jovem millennial urbano, que é, por exemplo, eu conheço bem o caso, por exemplo, da Associação do Gado Asinino de Miranda do Douro, né? Ali o- do- portanto, como é que eu ia dizer, agora não sei como é, a APGA, creio que se chama assim, a Associação do Gado Asinino, não é? Eu conheço muitos dos intervenientes e que atraíram lá moços da engenharia do ambiente, da veterinária, das artes, não sei o que mais, e que foram para lá viver, lá se namoram e criam espécie quase uma comunidade. Eu não digo, não vou que vocês ouvem isto, mas não é uma comunidade hippie, mas de facto com uma grande mudança de atitudes, de comportamentos, e de alguma forma se adaptaram, e alguns vivem lá. Conheço alguns a viver há mais de 20 anos neste projeto e neste tipo de atividades, não é? O que é interessante, aquela zona ecológica e de proteção que é a Faia Brava, ou como assim, que é junto ao Douro, não é? Que é uma reserva ecológica que tem atraído muitas pessoas com ideais vegan, ideais de proteção dos animais, e esses jovens, não é, que têm quase essa idade, os 30 e tal anos, aí permanecem muito tempo numa espécie de uma vida alternativa, ou seja, certamente havendo um projeto, havendo uma qualquer coisa que lhes dê sentido, não propriamente aquela opção, e eu vou para ali para o vazio, não. Há um projeto com o qual eu me identifico, que me pode levar a ter umas raízes e a ficar ali, mas ao mesmo tempo sobre esse projeto eu crio atividades artísticas, atividades ligadas ao desporto, ao lazer, às festividades, às performances, à conservação da natureza, à conservação de animais, veterinária, etc., cinema, etc., etc., etc. Ou seja, esses fenómenos precisa de uma âncora, né? De uma âncora de tal maneira que eles se sintam num espaço rural e de qualidade ambiental, mas ao mesmo tempo as suas preocupações estéticas de vivência são muito próximas de alguns dos jovens urbanos, não é? Sim. Eu acho que é interessante nisso em Montalegre, porque a verdade é que houve um investimento gigantesco no turismo, não é? Sim, Pronto, mesmo muito grande, ali naquelas zonas foi dos maiores. Mas é isso, acabou por ser muito pontual, não é uma coisa que funciona para as pessoas ficarem. Eu não sei, mas eu também me arrisco a dizer, mas isto é só uma opinião, não pode não ser. Mas eu acho que esta história toda do lítio ali em cima também fez com que muita gente não se quisesse fixar ali agora, porque são muitas zonas dentro da zona de prospecção de lítio, algumas já avançaram, outras não. Faz com que as pessoas, eu acho que também vão à procura dessa coisa da conservação e da natureza e não sei o quê, não seja um sítio onde, apesar de ter condições para isso, querem fixar. No caso do imposta, pronto, eu acho que fica ali um bocadinho ainda isolado, numa espécie de limite onde as pessoas ainda não chegaram e ainda não entendem totalmente o que é que se passa ali para irem lá. Vamos ver com os próximos anos. Eu acho que, de facto, em geral, desde a Terra Fria até à Terra Quente, ainda não há assim muitos, do que eu contactei, muitos novos rurais que se veja assim com facilidade. ok. Vamos abrir então a outras pessoas que queiram colocar algumas questões à Catarina ou comentar a conferência. Posso comentar ou algo já Sim, agora? sim, faz favor, Fernando. Eu vi atentamente, pronto, eu tenho algumas críticas a fazer. A Hum, primeira crítica é que, pronto, eu, eh,
centrou-se muito em descrição, não é? Eh, que acho que é interessante, demonstra que há trabalho de campo, mas é uma descrição muito positivista, quer dizer, com algumas citações à mistura. Eu não quero ser deselegante, mas a mim preocupa imenso o espaço rural por dois motivos. O primeiro, porque não há investigação da década de 90 para cá, os estudos sobre o espaço dito rural, e isso seria uma grande discussão. Digamos, os dois grandes trabalhos foram feitos por Manuel Carlos Silva e José Manuel Sobral, e penso que a partir daí não houve mais nenhum estudo que tivesse essa densidade epistemológica e essa capacidade de trazer algo de novo em termos de teoria e em termos do que é este mundo rural. Uhum. Depois, os trabalhos que foram sendo realizados são trabalhos muito descritivos, muito positivistas e muito centrados em conceitos pronto, que obedecem muito a esta nova visão da sociologia e da antropologia, que é muito centrada nos estudos culturais, nos hábitos, no turismo, e que venham a encontrar aquilo que o Álvaro há pouco falou, e que eu nunca acreditei muito nisso, que era aquela imagem mítica de que este tipo de trabalhos antropológicos ou sociológicos, mais ligados à área da animação e da programação sociocultural, de dar a conhecer a dimensão etnográfica, as memórias, o património, o que é isso de património rural, viessem funcionar como uma alavanca do desenvolvimento local. Eu achei sempre isso patético, achei sempre isso totalmente sem pés nem cabeça, e na realidade a realidade, pronto, foi dura e crua, porque demonstrou que o mundo rural não se compagina com esta construção e com esta visão tão superficial e tão imediatista. Por outro lado, também eu estava à espera que houvesse uma desconstrução de alguns conceitos ligados ao desenvolvimento rural, alguns conceitos ligados ao que é isso de património e memória, alguns conceitos do que é isso da participação e da ligação à comunidade, que o Álvaro tocou aí e que eu tenho muita reserva sobre essa visão que o Álvaro reforçou a partir da sua intervenção. Eu acho que é uma área que merece mais teoria crítica, mais hermenêutica, mais estudo, requer mais trabalhos sobre alguns autores, desde Weber até alguns autores portugueses, seja ele Carlos Silva, Manuel Sobral, Freire de Almeida, Iturra, sei lá, há muita gente, não é? Que tem trabalhado estes temas e que tem levantado estas questões estereotipadas, que ainda estão muito centradas em conceitos que vêm do Estado Novo, dessa visão idílica, dessa visão da comunidade idílica que o Estado Novo construiu à volta de alguns antropólogos ou de alguma antropologia funcionalista ou de alguma etnografia mais positiva. E, portanto, eu estava à espera que viesse desmontar, quer dizer, começasse exatamente por isso, não é? E, na realidade, pronto, fiquei demasiadamente frustrado, pronto, porque estava à espera exatamente que, a partir desse trabalho de campo, pudesse exatamente desconstruir, não é, esta relação do que é hoje a comunidade, se é que há comunidade, esta relação entre o local e o local. Agora citou o Giddens, não é? Seria um autor não é muito recomendável o António Giddens, do século X, portanto, penso que não será o autor mais recomendável para este tipo de estudos, mas poderia exatamente ter pegado em alguns conceitos exatamente da região de trás, da região de frente, e poder desenvolver alguma teoria interpretativa sobre o que é o local, o que é o localismo, o que é a comunidade, essas coisas. E, portanto, para mim, pronto, fiquei um bocadinho aquém, de certeza que a colega até é capaz de ter feito, mas não o fez aqui e pronto, limitou-se exatamente a uma descrição passiva. Depois, por outro lado, também, citando o Bourdieu, os estudos sociológicos e antropológicos não sofrem de neutralidade axiológica, não é? E também eu verifiquei que houve aqui um certo receio, um certo medo da investigadora ou da autora deste texto tomar um certo posicionamento sobre a realidade estudada e o objeto estudado. Bom, é só para já, fico por aqui. Ok. Mas obrigado, não é mesmo? Obrigado, Fernando. E eu também, antes de continuar, Catarina, eu gostava de comentar um pouco o que o Fernando diz.
Porque o Fernando certamente já leu todo o Carlos Silva, já leu talvez também o Turgal, toda a gente, mas não leu muitos trabalhos que entretanto foram feitos e que não vão Uhum. nesta lógica que ele está a dizer, a crítica e do Estado Novo. Desculpa, Fernando, por vezes esta tua crítica que tu fazes parece que o mundo acabou em certos autores, não acabou. Há pessoas que estão a investigar e seriamente e criticamente o mundo rural e provavelmente tu não os tenhas lido, não é? E não os tens lido, e alguns trabalhos que, inclusive, que eu tenho feito, têm sido muito crítico, não é? Nem tem nem esse espírito do Estado Novo, nem essa forma crítica ou simplista que supostamente tu vês em todos os trabalhos após essa intervenção desses autores. E lamento muito porque, por vezes, quando criticamos, por vezes, e é muito bom criticar, não é? E fazer toda uma análise crítica e da necessidade de novas teorias, novos conceitos, certamente, mas não pensar que o resto da população, o resto dos antropólogos, fora certo grupo, são toda uma camada de pessoas que vivem num espírito romântico, num espírito crítico, vindo do Estado Novo, né? Antes, pelo contrário. Não sei se a Catarina quer dizer alguma coisa. Sim, 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 podia dizer algumas coisas. Acho que também há depois ali uma mão, mas pronto, já não li. É assim, para começar, eu acho que eu percebo a crítica, na verdade. Eu acho que eu pessoalmente tenho algumas posições bastante particulares sobre o que é que acho do contexto neste momento rural. Não sinto que seria neste trabalho que eu deveria colocá-las. E acima de tudo, eu acho que é engraçado ou interessante ter visto um tom muito positivo neste trabalho, porque na verdade eu não o sinto como um tom positivo de todo. Acho que tem um tom algo neutralizado, mas na verdade não é positivo. Também não diria que é totalmente negativo, ou seja, eu acho que é importante nestes trabalhos também se perceber o que é que está a funcionar e o que é que não está a funcionar, não é? E tentar perceber como é que isso pode reajustar para ver se há outras formas de conseguir chegar a um ambiente um bocadinho mais equilibrado. E quanto à desconstrução dos laços de comunidade e sociabilidade, pronto, eu na verdade neste trabalho o que tentei fazer foi fazer esta desconstrução exatamente com muito descritiva, de facto, mas com a descrição do que é que a compõe, ou seja, como é que se materializava em certas atividades específicas, como é que se materializava e se percebia essa contínua construção de comunidade e de redes de sociabilidade. Um, Pronto, um trabalho diferente de desconstrução do património e a falar do 25 de Abril será para outra altura, não foi neste trabalho, e pronto, cada trabalho tem a sua contribuição mediante o que se baseia em, mas pronto, mas percebo a crítica, mas discordo com isto, acho que não tem de todo um tom positivo, e acho que houve sim desconstruções, e pronto. Também referi relativamente ao Giddens. O Giddens é uma referência no meio de várias outras que foram utilizadas para este trabalho e que contribui como vários outros para isso. Portanto, pronto, acho que é assim, para também não estar a tirar muito mais tempo. Mas Posso, essa crítica. Ok, que mais alguém queira posso falar? Sim, Sim, quer dizer, eu estou aqui numa condição um bocado ingrata, porque na realidade eu fui o orientador da tese de mestrado da Catarina, que tive o enorme prazer em orientar e que acho que é uma excelente tese. E, e é uma excelente tese, entre outras razões, porque na antropologia em Portugal e também na sociologia em Portugal, depois de um período que termina nos anos 90, com o Carlos Silva, com o José Manuel Sobral, mas com muitas outras pessoas que não foram referidas, de facto, os antropólogos, os sociólogos, não parecem muito interessados em sair da cidade. E, portanto, que haja uma antropóloga jovem que, que nasceu em Lisboa, que vive em Lisboa, que resolve ir conhecer o mundo fora de Lisboa, acho que é uma coisa que eu não posso deixar de louvar e de admirar. Acho que o trabalho da Catarina também tem essa característica de ser um trabalho que se centrou não sobre comunidades, não sobre
festas, não sobre os objetos tradicionais que essa antropologia ruralista em Portugal trabalhava, uh, mas trabalhou sobre uma perspectiva geracional. Ok? O que é que fazem as pessoas que são da minha idade? Não é? Portanto, isso criou-lhe uma entrada no campo muito importante e percebe-se nas entrevistas que ela fez, no que ela trouxe aqui, que de facto ela criou ali uma empatia muito grande entre pessoas que são da mesma geração, que conseguem encontrar uma linguagem comum no fundo, pô-las a falar sobre o que é isso de viver em Montalegre, em Bem Posta. A Catarina trouxe aqui uma seleção do trabalho dela, porque o trabalho dela também incidiu sobre Guimarães. E é justamente a propósito de Guimarães que ela desenvolve até bastante melhor alguns aspectos da vida de café. E, portanto, acho que eu, pessoalmente, acho que foi uma que é a comunicação que ela apresentou, que eu só acompanhei a partir de uma certa altura porque tive dificuldade em entrar, mas conhecendo a tese que lhe deu origem, eu a única coisa que tenho a dizer é que eu acho que foi um contributo extremamente importante para que na academia se falasse de outro país que não o país da cidade, não é? E é engraçado que, no fundo, quando se vai a esses sítios, a Guimarães, a Bem Posta, a Montalegre, de facto há uma espécie de revolta silenciosa contra a cidade, contra a maneira como este país, na academia, na política e fora dele, está dominada pelo litoral das grandes concentrações urbanas e como o resto de todo o país é esquecido. E a Catarina ajudou a trazer esse país, pela voz das pessoas da idade dela, do esquecimento. E, portanto, acho que as questões que ela coloca são muito pertinentes e acho que eu não percebi muito bem as referências ao Estado Novo. Confesso que não percebi do colega que falou anteriormente, porque acho que são um bocado descabidas. Eu só gostava, eu vou dar, antes de dar a palavra ao Carlos, depois à Dulcineia, só para dizer, eu sinto-me assim um bocadinho, porque é a história que eu tenho um trabalho sobre a Avezeira de Fafião e não é nada, não me consegue que aquele trabalho seja um trabalho descritivo e do Estado Novo, antes pelo contrário, trata Álvaro, regras. quando Quando puderes, dá-me a palavra, o está bem. trabalho sobre o emparcelamento dos Torãos é uma Gostava base de. fortíssima ao Estado Novo e está bem fundado. Porque às vezes parece que não há trabalho sobre a antropologia do mundo rural que não tenha sentido crítico e capacidade crítica, não é? Isso é o que eu gostava de dizer. Eu vou dar a palavra ao Quando Carlos. puderes, agradecia-te. Já agora, já que fui visado, gostava só de dois Agora, aspectos. depois para Fernando, depois fala o Carlos. Agora é o Carlos, está bem, Carlos? Nuno? Sim, sim. Desculpa lá, mas a Dulcineia estava primeiro. Ela já estava um bocadinho à espera, se puder ser. Posso então? Sim, muito obrigada. Em Ah, primeiro lugar, gostaria de agradecer à Catarina por esta palestra, não é, que fizeste. Eu não sou de antropologia, sou arqueóloga e vim ouvir-te, não é, pelo tema que tu trouxeste. Então, também não sou, estou mesmo no limite da geração dos millennials, porque eu nasci em 80 e a minha primeira filha nasceu em 97, então está também fora, não é? Mas os meus pais são transmontanos e o meu marido é transmontano, mas eu nasci no Porto. E quando estava a ouvir-te, ouvi muitas coisas que revi muito naquilo que eu vou encontrando quando volto à aldeia do meu marido e que eu vivi também quando era criança. E acho que no teu trabalho a única coisa que eu sentia assim um pouco que gostava de ter ouvido a tua opinião e não ouvi, não é? É, é sobre esta relação que poderá existir entre as pessoas que vivem na cidade, mas que eram das aldeias. sim. E que de vez em quando, periodicamente, não é? Mantêm esta ligação. Porque isto tudo para dizer o quê? Porque quando eu era miúda, não é? Eu era vista como uma outsider. Portanto, eu não era dali. Eu havia os miúdos e havia muitos na aldeia e eu não era dali.
E curiosamente eu mantive sempre a relação com a aldeia, eu quis sempre voltar, e agora não sou vista como uma outsider, o que é muito interessante porque a determinada altura as pessoas optaram por me aceitar, optaram por ver-me como alguém que faz parte, simplesmente porque eu retorno. Então, eu acho que o que eu senti mais falta foi desse discurso que tu poderias ter trazido, mas se calhar não era o teu tema, não é? Também percebo isso, mas que nesse fluxo, não é? Que se faz do voltar à aldeia e desta relação muito complexa entre a cidade, entre quem vive na cidade, quem vive na aldeia, hum, o que é que realmente faz diferença, não é? O que é que nos torna diferentes ou não? Então, foi mais isso, mas gostei muito de te ouvir e obrigada. E, Obrigada. pronto. Não, sim, e é super pertinente. É assim, eu tentei focar-me um pouco nesta parte da dependência da migração, do ir e do vir, não é? Mas de uma forma muito mais geral, não conseguir ir a casos específicos, ou estudar assim um bocadinho mais essa relação mais a fundo, até porque lá está, a tese acabava por englobar muita coisa diferente e acabou por ser uma linha mais generalista em vários aspectos. Mas sim, ou seja, é, no fundo acaba muito por ditar exatamente as pessoas que estão fora e a parte urbana acaba por muito por ditar o que é que acontece nas aldeias e nas vilas e até eu até refiro a certa altura a forma como muitas das pessoas que eu entrevistei, na verdade, referem mais os momentos de convívio de quando as pessoas vêm do que necessariamente os momentos de convívio das pessoas quando estão lá o ano todo, porque é mais importante essa parte do retorno. E é também interessante isso que estavas a dizer, dessa relação estranha das pessoas que estão fora e depois quando vêm não são de lá, não é? E há assim uma coisa um bocadinho. um, é quase um pouco antagónico, na verdade, como vivem entre esta necessidade e esta vontade que as pessoas venham ocupar os seus espaços e trazer este dinamismo aos sítios, mas depois, por outro lado, há uma resistência das pessoas que estão de fora, uma espécie de desconfiança, não é? Principalmente quando não há essa maior ligação a priori. Um, Pronto, eu acho que, na verdade isso dá pano para mangas, essa parte, mas E desculpa só, e termino já. Também queria colocar esta questão que às vezes ocupa o meu pensamento em relação a isto, que é até que ponto a relação com o território, quer para as pessoas que vivem lá, como para as pessoas que vivem na cidade e retornam, porque durante alguns anos eu retornava pelo território. ok. E a determinada altura, quando fiz algumas amizades ou quando pensei, não, eu também tenho que retornar por algumas pessoas. Uhum. Mesmo que não tenha grande ligação a essas pessoas, mesmo que não sejam minhas amigas ou não sejam grande conhecidas, estás a perceber? Não. Então, qual é a importância, no fundo, das ideias e dos conceitos que temos sobre o território que possam ajudar, no fundo, a que a desertificação não cresça? Porque isto também é outra coisa que me ocupa, que é como é que a desertificação pode ser, pelo menos, estancada, porque não é? Pois. Uhum. Ela parece Pois. uma ferida aberta a sangrar É, permanentemente. e é uma ferida aberta que está e que, na verdade, não tem. Eu acho bastante curioso, principalmente nos discursos políticos, em que a desertificação vai aparecendo assim como uma espécie de cogumelo de vez em quando, mas ninguém de facto está bastante interessado a adressar o problema. Eu acho que. Eu não sei, eu não tenho resposta para isso ainda. Acho que preciso fazer bastante mais trabalho para perceber como é que estas dinâmicas funcionam, porque a verdade é que vários sítios diferentes já foram tentando coisinhas. Uns tentam o turismo, outros tentam por vender terra, pronto, empresas, outros, ou seja, cada um vai tentando as suas coisas. Eu, honestamente, numa visão muito, até admito, algo utópica, isto tem a ver com os círculos viciosos que também falei, não é? Ou seja,
À medida que vai saindo mais gente, vai perdendo cada vez mais serviços, ir mais coisas, as pessoas não querem ir porque não há nada, não há serviços de saúde, não há escolas, não há nada, e portanto isto vai esvaziar cada vez mais. Eu acho que há duas formas de contradizer isto. Ou haveria uma vontade governamental de mudar isto e de criar maiores incentivos que não sejam só a coisa típica do alocar X dinheiro para uns projetos que vão fazendo umas inscrições e põem umas candidaturas para umas quintas regenerativas de qualquer coisa e pronto, e fica ali e o dinheiro é sugado para coisas que ficam ali durante 1 ou 2 anos e depois desaparecem e não são sustentáveis. E de facto criar um plano de reconstrução de algumas coisas, de alguns serviços, etc., que eu honestamente não sou positiva em relação a isto e acho que não vai acontecer porque não há esse interesse. Ou então teria que vir das pessoas, no sentido em que, de repente, se houvesse uma maior procura, de facto, das pessoas que estão noutros meios, em meios urbanos, mas também em outros urbanos, sejam metrópoles ou sejam de média escala, haver de facto um maior movimento para estas zonas, até porque já sabe que nos meios urbanos é muito difícil viver agora, as casas são caras, a vida é cara, etc., e os rendimentos não são mais baixos. Haver uma espécie de movimento de pessoas e uma espécie de consciencialização de que há todo este território em Portugal que precisa de ser ocupado. E já se sabe como funciona o capital sempre, se houver pessoas, também vão aparecer coisas, não é? Só que onde é que se consegue fazer este momento, não é? Esta coisa em que as pessoas vão e arriscam, porque há o suficiente para sustentar, para poder criar mais, eu ainda não percebi como é que isto vai acontecer, honestamente, se vai acontecer. E perturba-me um bocadinho esta coisa dos movimentos que tem acontecido muito, acima de tudo, na Beira, de empresas que vão fazer, ou de certos projetos em que vão fazer assim uma espécie de retiros, em que compram aldeias inteiras, isto acontece muito, para as pessoas irem para lá durante uns tempos. Isto não é sustentável, isto não vai criar uma comunidade ali, vai criar movimentos de pessoas que vão e vêm e não têm relação nenhuma com o território. E mesmo que haja estrangeiros que vão e comprem as terras, alguns participam na comunidade, a maior parte não, porque está à procura de uma espécie de isolamento e da sua própria visão do mundo. E, portanto, há muitos fatores aqui que são difíceis. Eu gostaria que esta coisa do trabalho remoto fosse um bocadinho mais usada neste aspecto, não é? Porque um dos grandes problemas destes sítios é que não há bons trabalhos, mas se uma pessoa de facto tiver trabalho noutro sítio, poderia levar, só que eu ainda não percebi como é que acho que precisa de mais trabalho e perceber o que é que também vai acontecer nos próximos anos. Eu, honestamente, não estou a ver o caso muito bem parado, mas vamos ver. Obrigado. Acho que há soluções, mas pronto. Sim, falei muito, desculpa. Passava a palavra ao Carlos. Eu não quero retirar importância às questões que o Matos Rodrigues e o João levantaram sobre a antropologia agora dos espaços rurais e essas visões que de facto são muito interessantes perceber como é que são percebidas por diferentes posições em relação a isso. Mas aquilo que eu tinha pedido a palavra há um bocado tinha mais a ver até com estas questões últimas que agora que a Dulcinea Pinto Pastor levantou e que a Catarina focou, e que têm a ver precisamente como o João disse, como o João Leal disse, da tese ter um objeto muito específico, que é uma geração, uma fatia geracional, os millennials, seja o que se for chamar, que se queira preencher debaixo desse rótulo. E o que eu pedi à Catarina é que se ela tiver dados, que tem com certeza, e se tiver uma ideia também sobre isso, possa contrastar essa geração com a geração anterior e que me parece que tem um bocadinho a ver com esta muito maior possibilidade de mobilidades, de deslocações, de intercâmbios entre esses jovens, enfim, esses millennials que estão nos espaços rurais e aqueles que estão nos espaços urbanos, porque muitos deles já tiveram essa experiência que a sua geração anterior não tinha. Se deslocarem, tiveram alguns a estudar nas cidades,
mesmo que depois tenham permanecido nos seus locais de origem, têm lá parentes, têm muito mais facilidades de transporte, há novas estradas que não havia antes dos anos 90, e portanto isso permite que eles vão ao Porto, a um festival, ou que agora tenham férias fora do seu local, etc. E isso é capaz de ser o dado que, em primeiro lugar, caracteriza contrastivamente esta geração dos millennials ou a geração anterior, ou a geração dos pais deles. E isso parece-me uma coisa muito interessante que eu pedia que a Catarina comentasse. Mas antes disso, só um pequeno à parte meu sobre a questão da desertificação. Eu acho que, a certa altura, seria preferível usar o despovoamento e não a desertificação. Sim, pois, De sim, facto, é tirar de lá as pessoas e não perceber uma verificação é que há territorial. lá desertos, não é? Não há lá desertos. Sim, 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 Mas a partir sim. de certa altura eu passei a achar que se calhar fazia mais sentido mesmo a desertificação, porque houve objetivamente, e não há muitos anos, há 2 décadas talvez, um processo objetivo de desertificação dos lugares do interior, pelos poderes políticos, pelos poderes económicos, que fomentaram a retirada de serviços públicos, de uma série de comodidades e de uma série de serviços que permitiam não só que as pessoas que lá tivessem acesso a muitas coisas, como aqueles que queriam ir para lá ou que lá permanecessem, tivessem alguma hipótese de carreiras, de emprego, das formações que tiveram, etc. Isso foi-lhes, de facto, retirado, desde as agências bancárias, às finanças, aos centros de saúde, e depois o resto veio por arrasto, os cinemas, as lojas, etc, etc. E aí, de facto, passei a achar que vale mais a pena agora usar desertificação, porque aconteceu esta desertificação e não aquela que antes se dizia respeito ao, ao despovoamento. Mas isto é só uma parte meu. Catarina, se puderes dizer alguma coisa sobre esta questão das interpenetrações, das deslocações, do alargamento dos espaços que esta geração tem e que se calhar a geração anterior tinha de uma outra maneira, mas mais distanciada e mais complicada, que era com a França e com a Alemanha, etc., e não propriamente com esta proximidade maior de fora da aldeia, de fora do mundo rural. Sim, claro. Vou tentar assim, de uma forma muito, muito resumida. Sim, eu queria só comentar que esta questão da desertificação foi de facto um ponto que eu tive, porque de facto eu podia falar só de despovoamento, mas na verdade a desertificação parece-me simbolicamente muito mais generalista, que é de facto o que está a acontecer. Então, houve muitas coisas que eu reparei de grande diferença nas gerações anteriores para as gerações novas. Agora, é importante eu só mencionar que eu, para o projeto, decidi focar-me em millennials que, acima de tudo, tivessem nascido, sido criados e ficado desde sempre nos locais. Ou seja, eu acabei por ter que abrir um bocadinho o leque, lá está, porque não havia muitos, e entrevistei algumas pessoas que já de facto tinham saído, voltado, etc. Mas eu tentei, acima de tudo, focar-me em como é que as pessoas nascidas e criadas num sítio, pronto, viviam. A verdade é que as pessoas que saíram e voltaram são quase nulas, são mesmo muito poucas. Voltaram por causa da família, voltaram algumas delas por causa de filhos, porque precisavam de mais apoio da família, etc. E porque conseguiam ter, lá está, trabalhos remotos, muito poucos mesmo. Os poucos que também conseguiram voltar depois de saíram trabalhavam acima de tudo nas câmaras municipais e algumas coisas mais administrativas que tinham alguns lugares que criava outro tipo de tensões, porque os que ficavam lá também queriam trabalhar na Câmara Municipal porque era um bom sítio de emprego, mas isso era reservado às pessoas que saíam e voltavam, pronto, mas isso é ainda outra questão. Eu acho que há, acima de tudo, uma visão, eu diria se calhar até mais tensa do mundo nestas gerações mais novas do que nas anteriores, no sentido em que a vida anterior mesmo anterior à millennial e muitos dos millennials ainda novos lidaram com condições de vida muito mais complicadas, com um conforto muito menor, etc. Mas isso é extremamente evidente, obviamente, nos pais para cima, não é? A nível de escolaridade também não tem nada a ver, se bem que eu fiquei surpreendida com a quantidade de millennials que conheci, que tinham o secundário ali e pronto, e não tinham também muito interesse em estudar mais, porque queriam ficar no sítio e sabendo que queriam ficar no sítio não valia a pena estudar mais. Se a grande diferença que se notava entre as gerações anteriores e os millennials, e depois as gerações a seguir aos millennials,
era nos níveis de escolaridade, na quantidade de consumo que faziam, nas condições de vida que tinham, no conforto, etc. Era uma disparidade enorme. A verdade é que uma das coisas que eu notava muito é que os que ficaram não viajavam muito. Na verdade, principalmente em Bem-Posta, eram pessoas que se calhar saíam para ir à cidade uma ou outra vez, mas não usufruíam dessa mobilidade que uma pessoa estaria à espera para utilizar os outros espaços. Na verdade, muitas das queixas que havia de não ver no centro comercial e etc., é porque não queriam ter que sair do sítio e queriam que esses sítios viessem ter com eles. E o que eu notava, e atenção que eu estava a falar, mas eu estava a me esquecer desse ponto e era onde eu queria chegar, é que essa tensão provinha muito, ou seja, havia uma frustração que se sentia muito grande nesta geração, uma frustração mesmo muito, muito grande, e que de certa forma se coordenava com esta parte da resistência, de eles decidirem, ok, muitos deles chamavam-se os resistentes, eu resisti, fiquei aqui, ou voltei para aqui, vou ficar aqui, independentemente de não ter isto, não ter aquilo, não ter a escola, não poder ir ao cabeleireiro quando me apetece, não poder ir ao cinema quando me apetece, ou seja, todos eles eram extremamente conscientes das concessões que tinham que fazer para estar ali. E eu acho que isso criava ali uma tensão e uma frustração muito grande neles e na sua própria satisfação com a vida e com o dia a dia, que eu não notava tanto nas gerações anteriores, no sentido em que elas já estavam mais cómodas no que era a realidade do seu espaço, sendo que, obviamente, queixavam-se muito de já não haver tanta coisa como havia na altura deles, as pessoas estarem a desaparecer, etc. Havia se calhar uma maior sensação de perda nas gerações anteriores, ao passo que na geração millennial e nas a seguir havia um maior sentimento de frustração e não necessariamente de perda. Mas pronto, isto vou, para não me alongar muito mais, podia alongar mais, mas acho que isto foi assim a diferença principal que eu notei na geração, em que não senti um aproveitamento tão grande como se deveria estar à espera de irem ao cinema aqui ou irem fazer ali. Não, na verdade, a maior parte, principalmente em Bem-Posta, em Monte Alegre diferia um bocadinho, mas principalmente em Bem-Posta, as pessoas ficavam no sítio e não aproveitavam essa mobilidade tanto. Obrigado, Catarina. Foi Passava a no tua palavra virtual. ao Fernando. Eu só gostava, já agora, pronto, eu gostava de fazer 2 comentários e dar-me a entender, sem querer ser deselegante, porque eu quando venho para estas coisas é para discutir e problematizar, e começo pela expressão do João Leal, que me deixou até um bocadinho perplexo, tendo em conta a obra que tem publicado sobre o tema, sobre a antropologia em Portugal e sobre as questões antropológicas durante as últimas décadas, o antes e o depois de 25 de Abril, quando põe a questão que considerava disparatada, penso que pelo menos este termo, o citar, o chamar aqui à colação o Estado Novo. É evidente que o Estado Novo tem que ser chamado, e a mim custa-me dizer isto, porque quem devia explicar era o João Leal, tendo em conta o seu trabalho na área das narrativas ligadas à cultura, ao simbólico em Portugal. Aliás, tema muito estudado pelo autor. Pronto, vou ao ponto de ir aqui buscar um dos livros e até fazer algumas citações, mas fico por aqui. Portanto, é evidente que quando ponho a questão do Estado Novo, é exatamente para saber até que ponto estas narrativas do que é que eles entendem por comunidade, do que é que eles entendem como fio fundador da comunidade. Até que ponto estas festas, seja, por exemplo, as festas da recriação etnográfica do meu amigo Pato Fontes, e que assisti ao início, aliás, até estive lá, estive nos congressos que ele organizou, juntamente com alguns antropólogos e até alguns etnólogos, na década de finais de 80 e inícios de 90, porque nessa altura eu já trabalhava na antropologia rural. Independentemente de estar agora ligado à antropologia urbana, a década de 80 e 90 estive muito ligado a estes estudos. E, portanto, fico assim surpreendido porque é que o professor João Leal, desculpe-me a etiqueta, fica tão surpreendido porque é que eu chamo aqui à colação o Estado Novo. É que não se pode estudar estas narrativas, estas construções simbólicas e estas construções de identidades, de comunidades, de fios de memória, de filiações, sem chamar à colação toda uma ideologia que foi
extremamente ativa na construção de um imaginário rural e de uma sociedade rural e de uma cultura rural muito endossada, a uma antropologia muito comprometida com o Estado Novo, e, portanto, não digo mais porque o João Leal pode falar sobre isso se quiser. Em relação à questão e à questão até deselegante que o Álvaro Campelo coloca, meu caro amigo Álvaro, eu acho é que estás um bocado equivocado. Independentemente de eu fazer parte de uma equipa de investigadores em que temos estado nestes últimos 15 anos a estudar o espaço urbano e temos publicado já mais de uma dezena de livros, isso não significa que nós não estejamos atentos ao que se passa no estudo rural. Desde os estudos de Medeiros, João Leal e muitos outros, os teus e outros que podíamos aqui citar. Mas nós temos referências e temos estudos que consideramos que são marcantes. Aquilo que chamamos estudos estruturantes e estudos que fazem, digamos, escola, quando falamos em antropologia e sociologia rural. E para mim, José Manuel Sobral e Manuel Carlos Silva, não é? Juntamente com James Scott e outros autores do mundo anglo-saxónico, para mim são uma referência. E isto não podes impedir que o faça. Isso não significa que eu não conheça os outros estudos. Quando o colega e amigo Álvaro Campelo faz um ataque que vai ser deselegante porque não percebe a minha crítica e quando não percebe a minha crítica vem para o ataque à pessoa, eu acho isso deselegante e só fica mal. Porque primeiro, Álvaro, desculpa, não vais interromper, que eu não te interrompi e acho que devemos manter esta elegância entre amigos. Pronto, senão eu desligo e saio já. Continua, Fernando, desculpa. Senão abandono já. Quando nós colocamos a questão, eu coloquei a questão à jovem antropóloga, não foi no sentido de uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva, que é evidente que eu estava à espera que, dentro das suas capacidades e dentro das suas dimensões, pudesse discutir alguns conceitos como comunidade, de onde é que vem essa filiação, desde os estudos de Weber até ao estudo Elias, até aos novos estudos, isto é, que houvesse alguma teoria. E porquê? Como professor e como antropólogo e investigador na área, eu acho que há muito pouca teoria e há muito trabalho etnográfico. E sabes perfeitamente que eu até sou muito sensível ao trabalho de etnografia intensiva, que acho que é extremamente importante, mas também é preciso fazer teoria sobre o trabalho etnográfico. E aquilo que eu vi aqui foi muito pouca teoria e muito trabalho etnográfico. E este trabalho etnográfico levou-me por esta questão. Se organizam estes debates para fazer uma espécie de elogio endogâmico entre classes e entre grupos, pronto, eu agradeço-vos, continuem, mas faço como fiz durante os últimos tempos, que deixei de participar nas vossas coisas, porque não há espaço suficiente para debate aberto, tranquilo e digno. E, portanto, quando passam exatamente os organizadores deste fórum, passam para este ataque desta forma, pronto, meus parabéns, continuem, mas eu pessoalmente deixo de aparecer porque faço aquilo que fiz há uns tempos atrás, que durante vários anos abandonei esse e abandonei os vossos inventos, porque ninguém quer criticar, e continuamos num país em que o mundo universitário continua endogâmico e continua não suscetível à crítica. Tudo que é crítica é, digamos, negativo. Portanto, eu não me situo aqui, faço parte de um grupo de investigadores onde a crítica é um instrumento importantíssimo para avançar, para aprofundar. Vocês não se dão bem com isso? Muito bem, até logo, boa noite e passem bem. Fernando, eu vou sair. Não, agora tu sais, isso é elegante. Saio? Isso é elegante mesmo, é mesmo elegante. Por causa de uma elegância, não ser capaz de ouvir uma crítica e depois sair quando quer ouvir o resto da crítica, pronto. E depois uma questão ao professor Leal, mas nem esteve disponível para ouvir, mas pronto, é assim. É que quando eu sou amigo do Fernando, e isto aqui, nós estamos a gravar isto, acho que é melhor até desagravar, porque a narrativa, sempre o mesmo prisma teórico das coisas, que ninguém se fez nada, nunca mais ninguém fez nada, é chocante. Eu não estava a criticá-lo, acho que gosto do espírito crítico dele, mas não pode dizer, e voltando à palavra deserto, que há um deserto a partir de, não é? E que como se há um deserto, há pessoas que trabalham, há pessoas que publicam, há pessoas que têm uma visão diferente. O caso daqui da Catarina, que traz um tema que normalmente não é tratado até nos estudos do rural, que é uma coisa, é inovação, só a busca deste tipo de investigação, e as pessoas acham que as pessoas
O prazer de criticar é bom. Ter crítica é bom. Agora, ter o prazer de destruir o trabalho, a mim eu não aprecio muito esse tipo de... Oh, posso só dizer uma coisa? Podes, Jorge. Bom, Eh, em primeiro lugar, como vocês sabem, não sou propriamente antropólogo. Já corri o país todo como arqueólogo e é é uma atividade que nos força a contactar com pessoas muito diferentes, mas não vou chamar a isso trabalho de campo de antropologia, não é? Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: esta sessão não conteve até agora nenhum momento que me parecesse de difícil divulgação pelo público, porque o que é normal é as coisas serem debatidas e depois já se sabe que há maneiras diferentes de encarar de se as pessoas se exprimirem, não é? Umas mais nervosas, outras menos, mas isso é o ser humano na sua diversidade. Não creio que se tenha ultrapassado as barreiras da cordialidade que todos temos entre nós. Portanto, gosto mais de uma sessão desse tipo do que daquelas em que fala uma pessoa e depois mais ninguém aparece ou diz seja o que for. Ora bem, como não sou especialista desta época ou deste assunto, gostava de perguntar à nossa conferencista, a Catarina Belo, que afinal acabei por conhecer só hoje, julguei que já tivesse visto antes. Ahm, Esta bem posta não é Peredo da bem posta, pois não? É bem posta mesmo Não, só. é bem posta mesmo, no Conselho de Mogador, sim. Pois é que há um Peredo da bem posta no Conselho de E Mogador. também há mais bem postas. Está certo. De onde é natural uma grande amiga nossa, aliás, não sei se foi a orientadora aqui da Dulcineia na seu doutoramento, que é a professora Maria de Jesus Sanches, que, Sim, foi. que é natural de lá e que também tem um percurso interessante de vida, porque é professora no Porto, mas tem a nostalgia e tem até propriedades lá em Parede da Bem Posta. Isso é um problema pessoal dela. Infelizmente, não gosta de vir a estas sessões à noite. Levanta-se muito cedo. Olha, mantém esse hábito, talvez, da sua infância. Hum, eh, Relativamente a estes problemas, o que eu gostava era de fazer perguntas. Por exemplo, até que ponto é que estas pessoas que vivem no interior, sejam naturais de lá, ou seja, a família natural de lá, e eles tenham permanecido lá, ou tenham voltado de lá depois de fazerem estudos, ou outra coisa qualquer, até que ponto é que eles têm, por exemplo, acesso à internet? Hum, É um ponto básico, sim, sim, porque sim. uma pessoa que está, eh, desculpa-me o termo, mas é o título de um romance, o No Cu de Judas, e não tem acesso à internet, está tramado, não é? Ao passo que se tiver acesso à internet, uma internet de qualidade, minimamente rápida, a pessoa tem acesso a poder continuar a viver. Um outro aspecto fundamental, evidentemente, é os serviços de saúde, que, enfim, sabemos como o nosso Serviço Nacional de Saúde ficou um bocado abalroado com a questão do Covid. Também sabemos as polémicas que atualmente existem em torno disso. Enfim, mas eu sei, eu pelo menos pessoalmente sei, que se vivesse no interior, o que mais me afligia era estar longe de um bom hospital, porque eu tenho um amigo, ou tinha um amigo, por exemplo, que em Braga faleceu com um ataque cardíaco, porque não havia disponível naquele momento na cidade de Braga, e não foi assim há tantos anos, Pois, uma ambulância com os dispositivos necessários para o reanimarem quando chegava ao hospital. Quando chegou ao hospital, já morto. Quer dizer, eu nunca iria para o interior, pessoalmente, confesso, mesmo que lá houvesse tudo e mais alguma coisa, se não houvesse, de facto, condições para assegurar um serviço de saúde de qualidade, não é? Isso é fundamental. Ora, evidentemente, a gente sabe a importância de ter um Serviço Nacional de Saúde, mas tem sido um bocado abalroado por várias circunstâncias e agora não sabemos o que é que vai resultar deste novo governo. São essas questões que
se me põe relativamente ao interior. Não é tanto aquele tipicismo ou as, as pseudo atividades tradicionais ou as tradições inventadas ou reinventadas, ou se chegam bois ou se não chegam bois, ou se fazem isto ou aquilo. Quer dizer, tudo isso é um mundo que evidentemente vai desaparecer com o tempo, não é? Compete e competiu e competirá certamente aos meus colegas antropólogos estudar isso. É um mundo tão interessante e tão rico como outro qualquer, evidentemente, mas vai desaparecer com o tempo porque a tendência é, para bem ou para mal, a urbanização do planeta, não é? Completa. Quanto mais não seja, eu tenho família, de parte do meu pai, numa aldeia perto de Coimbra, já não é aldeia, foi absorvida pela cidade de Coimbra, mas antes era aldeia. E nós não gostávamos muito de lá ir, nos tempos anteriormente a eles terem aquelas casas que construíram depois de virem da imigração e depois de poderem ter uma vida mais confortável. Não gostávamos de lá ir porque, obviamente, a casa da minha avó, na Conraria, perto de Coimbra, agora já está inserida, julgo, na cidade, não tinha sequer uma casa de banho, não é? Portanto, era um aspecto muito desagradável uma pessoa querer, à noite tinha uma necessidade e não podia, não tinha um local onde a realizar. Portanto, um, isto para dizer que eu não mitifico nem o rural ou o campo, não faço parte dessas pessoas que mitificam isso, como urbanita que sou, mas também sou um urbanita despejado da cidade, porque eu não habito Lisboa, que é a minha cidade, e que eu adoro, onde eu nasci. Eu habito em Loures, que não é nem campo nem a cidade, é um bairro dormitório, é um conjunto enorme, caótico, de bairros dormitórios, onde tenho que aguentar e já tenho que me dar por muito feliz, porque apesar de tudo vivo numa casa com algumas condições e acesso à internet e acesso aos serviços de saúde de Lisboa. Isto para comentar, não é? E também para perguntar como é que, porque a mim interessa muito o estudo das subjetividades, não é? Como é que essas pessoas subjetivam esses vários grupos? Não se pode generalizar facilmente, não é? Como é que Uhum. subjetivam a sua condição de estarem no interior durante 20 anos, pouco virem as cidades? Como é que aguentam isso? Porque isso é um perigo de um ponto de vista até da saúde. Sou muito sensível a isto, já tenho 76 anos e preciso de ser vigiado em continuidade. Peço Então, desculpa de ser tão longo. não, não faz mal. É assim, em relação à parte da saúde, eu acho que foi uma coisa, foi dita aí uma coisa-chave, que é a idade. Eu, na verdade, estive a falar com pessoas que têm no máximo 38, 39 anos e admito que a parte da saúde não era o que eles mais mencionavam como algo que fazia falta, ou seja, mencionavam que era algo importante, mais por causa dos pais e dos avós, mas para eles, muitas vezes, na sua maioria, pronto, o que mencionavam que fazia falta até era a parte mais de comércio e etc., que eu já mencionei. A parte de saúde, de facto, embora eles estivessem conscientes de que havia coisas chatas em que tinham que ir até uma cidade, ir a um dentista, etc., não era se calhar o que mais lhes afetava o dia a dia ou a forma de se pensarem no local. Quanto à internet, é assim, há zonas de Trás-os-Montes que têm melhor internet que Lisboa. Eles neste momento têm fibra que foi posta ainda antes que as cidades. Portanto, nesse sentido, não estão nada isolados. Há pouca rede, às vezes, sim, em algumas zonas, mas a verdade é que, em termos de internet, eles têm acesso a isso. E bem, na verdade, foi também o que eu mencionei muito brevemente na apresentação, mas que foi esta parte toda do mundo virtual em que eles acabam por viver bastante, em conexão com os migrantes, etc. Alguns deles diziam que falavam tanto que parecia que eles nunca se tinham ido embora, porque havia esse espaço virtual constante ali. Agora, é verdade que isso não é suficiente para as pessoas, ou seja, haver esse espaço virtual e esse sítio onde podem
fazer compras online ou falar com amigos online, etc., isso não é suficiente para depois o que é o dia a dia deles e eles sentirem-se confortáveis e plenos no dia a dia, até porque, não mencionando a saúde, mas, por exemplo, para quem tem filhos, ter escolas ou ter atividades, etc., não há. Portanto, essa parte é bastante complicada. Eu voltava um bocadinho ao que disse antes da coisa do limbo. Eu acho que a forma como eles se veem nesta coisa de concessão que eles têm que fazer entre as coisas que gostam, e o ficar no sítio. Obviamente que não se pode generalizar, sim, havia pessoas que diziam pronto, dando o exemplo do centro comercial, não lhes fazia confusão não ter um centro comercial, outros diziam que lhes fazia imensa confusão, ou seja, depois também há o gosto individual de cada um, não é? Houve também quem voltasse e voltaram para estes sítios e para estarem. Mas é isso, eu acho que eles habitam esta dualidade de vida, em que ainda não há uma percepção total de como é que conseguem satisfazer esse modo de estar de uma forma plena, porque também não há as condições totais para isso. Há um lado, a internet, o virtual, o ir em outra cidade e haver uma facilidade de mobilidade e aceder a isso tudo, mas depois, na verdade, no local não existe essa totalidade. Portanto, acho que não é claro ainda como é que esta relação com o território funciona ou funcionará. Eu queria só dizer uma coisa interessante que disse da urbanização é inevitável nos espaços todos. É engraçado porque eu sinto que não será tanto isso, mas será antes uma desertificação dos locais que de facto não têm urbanização, ou seja, uma utilização total dos recursos naturais, para começar, ou a utilização deles para agricultura intensiva, ou para minas, ou para simplesmente estar descampado, mas eu acho que o que poderá e o que parece estar a acontecer em Portugal é, como já sabemos todos, o litoral super urbanizado, ou cada vez mais urbanizado, e as urbes que já existem crescerem muito. Mas esta parte do interior, exceto algumas cidades grandes, obviamente, que existem, acho que também acabará por absorver, mas não assim de uma forma geográfica que tire totalmente tudo o que é, vamos chamar, campo agora. Eu acho que o campo vai ficar desertificado pelos incêndios, porque não há ninguém a tomar conta e não há gente a viver nos sítios, pela exploração agrícola, pela exploração natural, etc. E ficar uma espécie de baldio de deserto. Não sei se será isto que acontece, mas vejo mais isso a acontecer do que esta coisa de criarem agora montes de urbanizações. Agora, nós, enquanto humanos, sim, eu também não tenho grande utopia de que nos iremos todos tornar, pronto, voltar ao rural totalmente. Eu acho é que vamos ver o que é que acontece em termos destas metamorfoses entre o rural e o urbano e se nos tornaremos todos urbanitas a certa altura dentro dos espaços que já existem urbanos ou se haverá aqui alguma forma de dinamizar. Não sei. Não sei se respondi à pergunta, mas Muito obrigado. O microfone está desligado, Álvaro. Desculpa, desculpa, Catarina. Estava a dizer que iremos terminar se não houver mais ninguém que queira colocar uma questão. Creio que já tivemos um tempo também já de agradecer à Catarina esta Obrigada. participação, lamentando muito o que se deu, mas bom, a intenção nunca foi ofender ninguém, é o debate, mas o debate nós também não concordamos com certas coisas e também o facto de trabalharmos nos outros campos também é dizer que nada se faz, custa um bocado ouvir isso. E pronto, obrigado, uma boa noite a todos e que toda a gente esteja Pelo bem. convite, sim, e por todos os que